Estamos de volta com o nosso programa Comunhão e Vida e no programa de hoje estamos abordando as figuras femininas na Sagrada Escritura, a mulher na Bíblia. No programa anterior, no bloco anterior, Dom Gregório, nós já começávamos introduzindo aqui os dois textos do livro do Gênesis que falam da criação da mulher. Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 21, esses dois textos. E a gente via no programa anterior que são duas fontes diferentes, né? Uma muito mais evoluída, mais próxima historicamente a nós, e a outra muito mais antiga, né? Mais arcaica, uma linguagem mais primitiva. Mas eu deixava uma pergunta no bloco anterior para o senhor, que foi justamente essa expressão usada no mundo bíblico, né? A mulher foi tirada da costela do homem. O que o autor bíblico quer dizer com isso? O que isso significava para as sociedades antigas? Nós temos vários níveis assim de interpretação, né? A primeira interpretação, não é, digamos, vou pegar uma interpretação mais contemporânea, mais moderna, não é, dos teólogos, de uma forma geral, que também é uma interpretação muito bonita, ou seja, Deus tirou a mulher do seu lado por um motivo muito simples, porque se Deus tivesse tirado da cabeça, significa dizer que a mulher seria superior ao homem. Se Deus tivesse tirado dos pés, significa dizer que ela seria inferior ao homem. Deus tirou a mulher do lado para dizer que ela é igual ao homem, está no lado do homem, não é? Os dois caminham juntos, não é? Deus tirou da costela, tirou do tronco, para dizer que a mulher faz parte da sua vida. Então essa interpretação mais contemporânea, uma interpretação mais bonita. É bom lembrar também uma coisa que é fundamental, que a gente não pode esquecer, não é? As sociedades antigas, elas eram extremamente patriarcais, não é? Então o homem é que comandava, os filhos pertenciam aos homens e as mulheres pertenciam aos homens também. Diferente da nossa sociedade, onde homem e mulher, pelo menos a gente espera que possam caminhar juntos, têm as mesmas leis sobre os dois, não é? Eles caminham com liberdade. Mas no passado não era assim, né? Nós estamos falando de sociedades com mais de 3 mil anos atrás. Essas sociedades, nessas sociedades, as mulheres eram inferiores. Então, quando inspirado o texto bíblico foi escrito, a gente não pode esquecer que o texto bíblico supõe a sociedade onde esse texto bíblico foi escrito, né? Onde ele nasceu, né? Com aquela cultura. Se Deus nos inspirasse, se a Bíblia começasse a ser escrita hoje, nós escreveríamos com a nossa mentalidade, não é? Então, lá atrás, para dizer o seguinte: o homem, ele é superior, também tem isso, né? Quando esse texto bíblico foi composto, o homem é superior. E para eles jamais podiam imaginar que, embora pela natureza todos nós nasçamos da mulher, né? Mas existe uma questão aqui científica para os antigos que nós superamos naturalmente pela ciência, mas que eles não tinham. Os homens, a sociedade percebia que para uma criança nascer era fundamental uma coisa: a participação masculina. O homem dava a semente, que no grego se chama espermatikos, e que na língua portuguesa nós traduzimos como esperma. Então eles não viam no feminino nada que pudesse manifestar essa criação. A mulher era apenas uma depositária da semente que era do homem. Então, portanto, só dependia do homem esse nascimento. Assim, no livro do Gênesis, supõe que o homem veio primeiro porque o homem dá a semente, não a mulher. A mulher é apenas uma depositária dessa semente. Então, ao nascer em um segundo momento, significa dizer, aquele que dá a semente é o homem, que na sociedade antiga era superior à mulher, e o homem é superior apenas por a questão do vigor físico, né? Não pela inteligência. Isso, homem e mulher, nós sabemos, eles têm a mesma inteligência, então quiseram fazer uma mulher submissa. Ela nasce primeiro. E é interessante perceber, que a gente vai estudar isso depois, né? Séculos depois, que no nascimento de Jesus se dá o contrário. Se tira o masculino, José não tem participação, vai nos dizer o texto bíblico, né, dos capítulos 1 e 2 do Evangelho segundo São Lucas, e um novo homem vai nascer não mais pela participação masculina, apenas pela participação feminina. Então, a gente vê dois tempos totalmente distintos, mas no passado era para dizer isso: quem haveria de reinar sobre tudo seria o homem. Que bacana, Dom Gregório, essa interpretação, né, trazida tão atual, né, como o senhor mesmo disse, tão contemporânea. E é bonito perceber isso, porque eu até já escutei, já vi algumas traduções falando dessa palavra costela, né, no sentido de metade também, como que Deus tirando a metade do homem
para criar a mulher no sentido mesmo de que um complete o outro, fisicamente, né, psiquicamente, espiritualmente. Um homem pode completar uma mulher completa o homem, né, a beleza da criação de Deus. E isso é tão bonito na Escritura, isso vai dizendo dentro das sociedades antigas, né, como a Bíblia ela se antecipa, né, a questões que hoje são tão atuais. Né? Exatamente. O século XX tem lutado pela independência da mulher, o século XX os movimentos aí até com extremismos assim, tão, às vezes tão ruins, né, em relação a esse papel da mulher na sociedade, enquanto que a Bíblia há 4.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, já lutava por esses direitos, né? De forma tão bonita, de mostrar o papel e a dignidade da mulher. Né? Exatamente. A gente vê no capítulo 1º, por exemplo, do livro do Gênesis, isso eu acho que é maravilhoso, né? Começa nascendo o luzeiro, né, que é o sol, vem primeiro a luz, etc. Né? Os animais vão sendo criados, é uma sequência muito bonita da criação feita, né? Em 6 dias para Deus descansar no 7º, mas finalmente vai ser criado o homem, e o homem vai reinar sobre tudo. Né? Vai reinar não ele sozinho, mas vai reinar com a mulher. Deus os criou, como nós lemos aqui, os dois, para que eles possam reinar juntos, né? Homem e mulher. Nas sociedades paralelas, não. Né? Os homens reinavam, as mulheres não. Então, os dois estão juntos. E mesmo tirando do lado, no capítulo 2º, a gente vê que existe a generosidade da participação dos dois na obra da criação. Então, Deus os criou juntos. Não é? É bonito aquilo que se diz no final. Né? Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe. Vejam só. É bom lembrar que aqui, nesse texto, capítulo 1º, já está supondo que o homem tem pai e mãe. E olha que Deus está criando naquele momento o primeiro homem e a primeira mulher. Vejam que a preocupação não é a lógica, não é do de texto, mostrá-los, né? Como primeiros, como casal. primeiros, né? Então, deixa pai e mãe e os dois serão uma só carne, não é? Então, é bonito perceber que Deus os cria juntos, né? Uma só carne, será uma só pessoa. Eu não sou mais homem, nem ela é mulher, mas nós somos uma única coisa. Quer dizer, a preocupação aqui não é gênero, não é nesse superior ou inferior. A preocupação aqui é que os dois juntos louvem a Deus e transformem a criação. Essa que é a grande beleza, né? O respeito que deve haver entre os dois. E é bom lembrar que essa mentalidade vem do povo judeu lá atrás, né? O Jesus era judeu também, não é? Então, lá atrás o povo judeu fez isso. Essa mentalidade foi tão forte que não é à toa que com o desenvolvimento da sociedade, a gente não pode esquecer que para o povo judeu, por exemplo, vai ser o primeiro povo onde a mulher vai ler. Né? Então, que vai ser colocado, vai ser o primeiro povo que vai alfabetizar todos os seus cidadãos, homens e mulheres, vai ser o primeiro povo onde as mulheres vão exercer profissões que são importantes, como por exemplo de profetisa, né? É um povo onde, agora já chegando um pouco mais perto, as mulheres, o primeiro lugar onde as mulheres vão exercer a função no exército, não é? É lá no povo judeu, ou seja, ele já teve lá de trás a compreensão de que Deus criou o homem e a mulher em igual posição, em igual qualidade. Um não devia estar superior ao outro. Homem e mulher, porque eles se completam, mas se completam para que juntos transformem todas as coisas. Isso é muito bonito, quer dizer, Deus criou essa beleza para nós. E é bacana, Dom Gregório, a gente vai percebendo, né, o caráter profético desses textos, desde então, né, mesmo com todas as metáforas usadas, as alegorias que o autor bíblico vai se utilizando, todos os recursos literários, ele vai fazendo uma profecia para todos os tempos, né? Diante de uma sociedade, como o Dom Gregório mesmo dizia, totalmente patriarcal, né? 100% patriarcal, Deus vai mostrando através do autor bíblico o seu projeto para a humanidade, né? De igualdade, da beleza, da complementariedade. Isso, na minha opinião, Dom Gregório, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas parece que nós chegamos no século XX com uma competição muito ruim, né? Na distinção dos sexos, em que o homem e a mulher competem o tempo inteiro na sociedade, onde um quer ser superior ao outro, enquanto que o plano de Deus não tem uma competição, mas tem uma complementariedade. Exatamente, Um tem um papel específico, o outro tem seu papel específico e os dois se enriquecem juntos, não é isso? Pois é, nenhum de nós pode dizer que o azul devia imperar sobre o mundo porque o amarelo é inferior ou porque o vermelho não tem nada a ver, não é? Então, cada cor tem a sua beleza e no grande conjunto do universo, a gente vê que é pela diferença das cores que a beleza se dá, não é? Nós, quando escolhemos ninguém vive com a roupa apenas monocromática, a gente muda de roupa, não é?
Os seres humanos são distintos. Então, a mesma coisa acontece em relação ao homem e à mulher. Existem diferenças físicas entre homem e mulher, mas os dois não podem viver separadamente. Foram feitos para esse conjunto, né? É como a chave e a fechadura, né? Uma chave não vai dizer, eu tenho importância definitiva porque eu sou chave, eu abro todas as coisas. A fechadura pode dizer o seguinte, sem você não vai existir uma porta, por exemplo, porque as coisas são complementares. Então Deus criou o homem e a mulher não para competirem, eu sou superior, eu sou isso ou aquilo, mas para que um possa completar o outro, né? O óleo e o sal completam a beleza daquele alimento para que ele não fique insosso, para que tenha essa beleza, não é? Então o tempero vai dar justamente, ele não tem a maior quantidade, mas sem ele não vai existir beleza. Então tudo tem que ser assim. Então homem e mulher foram feitos para esse complemento, não para a competição. Foram feitos para juntos transformar todas as coisas. E quando o senhor falava anteriormente, no assunto que nós tocávamos aqui, nessa concepção da mulher como ser inferior nas sociedades antigas, sim. O senhor me fazia recordar um texto que é bem posterior, que é a época de Moisés, o texto, por exemplo, lá do Monte Sinai, dos 10 Mandamentos, né? Para você que está em casa entender esse contexto que o Dom Gregório citava, quando a gente pega o livro do Êxodo, no capítulo 20, estamos dando um salto aqui a outro livro, né? Mas, por exemplo, quando fala não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, quando vai falar do último mandamento, vai dizer não cobiçarás a casa do teu próximo, casa, depois não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada que lhe pertence. Reparem como a mulher era uma propriedade mesmo para aquela sociedade antiga. Exatamente, é uma propriedade, né? Casa, jumento, boi, estava no mesmo nível da mulher. No mesmo nível. São sociedades primitivas, houve um crescimento. Por que as mulheres se tornaram inferiores aos homens ao longo do processo? Por um motivo muito simples. Primeiro, porque precisavam ser protegidas, porque as mulheres sempre foram violentadas, sempre foram aviltadas, então elas precisavam ser protegidas. E qual é a força que protege a mulher? A força física. E quem tem mais força física? Inegavelmente, nós sabemos que o homem fisicamente é mais forte do que a mulher. Hoje em dia tem mulheres que fazem autoreofilismo, que se me derem um soco eu caio na mesma hora, agora né? É crossfit. São muito mais fortes, hein? Agora é crossfit. Pois é, né? Ou seja, tem mulheres que são muito mais fortes hoje em dia do que os homens, né? Fisicamente, mas naturalmente o homem, né, fisicamente falando, ele é mais forte. Então o império não foi pela inteligência. O império foi apenas pela força física, o que na verdade é péssimo, né? Mas as mulheres eram vistas como essa, né? Como nós lemos aqui, era vista apenas como uma propriedade. Isso vai durar durante muito tempo, mas no início Deus não fez para ser uma propriedade. Deus os fez para que eles caminhem juntos. É muito lindo perceber isso, e a gente já falava como a Bíblia e como esses textos são proféticos, né? Para o papel da mulher na sociedade, no mundo contemporâneo, a beleza, a dignidade, a complementaridade que a mulher deve ser com o homem no plano de Deus, né? O senhor bem disse, né? No plano de Deus não foi assim no início. Tantas vezes e tantos abusos ou até mesmo tantas proteções como essas são trazidas para a mulher, para a complementariedade. Mas assim, Dom Gregório, falando ainda da Eva, né? Nós estamos falando da primeira mulher da humanidade e a gente falou da costela, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? A igualdade com o homem. Mas a mulher não só teve esse papel bonito de complemento, mas a mulher teve um papel também fundamental na queda. Diz o texto sagrado que foi ela quem ouviu a sugestão da serpente, é o capítulo 3 do livro do Gênesis, e então entra a partir dali, ela dá de comer o fruto ao homem e dá a entrada no mundo, né, daquilo que nós chamamos de pecado das origens, né? Eu queria que o senhor abordasse um pouco assim, primeiramente, o que é isso, que pecado é esse, né, que a gente chama de pecado original, e que o senhor falasse um pouco também que fruto é esse da árvore. Tinha fruto mesmo? Era maçã, jaca? Para quem está em casa fica preocupado, e a gente vê nos desenhos, né, a árvore com a maçã, e a Eva deu a maçã para o homem comer. Tinha maçã mesmo? Queria que no próximo bloco você explicasse para nós. Eu vou chamar o intervalo agora, e você não sai daí, pega a sua Bíblia, capítulo 3 do Gênesis, e a gente volta já já.